estamos com mais um episódio de Reconversa, o programa que Valfrido Vardi e eu fazemos no YouTube, né? Conversamos com pessoas que têm o que dizer a respeito do Brasil e do mundo. Como a gente brinca, né? Eram conversas, né, Valfrido, que a gente tinha privadamente, que a gente decidiu abrir para as pessoas. E hoje nós recebemos João Paulo Rodrigues, do MST, essa figura perniciosa e terrível, que quer destruir o capitalismo brasileiro, o agronegócio, que pretende impor ao Brasil uma fome histórica, né? Já chegou aqui ao nosso estúdio com barraca, tenda, né? E mais um monte de gente para ocupar o nosso estúdio. E aí a gente fez uma negociação, falamos, você troca a ocupação por uma entrevista? E aí o João Paulo aceitou. Obrigado, João Paulo, por ter aceitado essa troca, em vez da invasão, bater um papo com a gente. Seja bem-vindo ao Reconversa. Diz de passagem, um negociador muito ruim, né? Abriu mão rapidamente da ocupação. Bem, eu que agradeço muito o convite, Reinaldo, Valfrido. Um prazer enorme estar aqui no Reconversa e uma alegria encontrar vocês dois para esse papo tão importante nos dias de hoje. Ô, João Paulo, a gente sempre começa aqui, primeiro assim, eu quero saber qual é a sua posição, como é que é a hierarquia do MST e que posição você ocupa, eu sei, mas é preciso explicar para as pessoas, né? E depois eu quero saber um pouco da sua história também, como é que você chegou ao movimento? Você é um assentado? Qual é a sua relação com o MST? Olha, estou na direção nacional do MST, uma direção colegiada, que é uma representação dos estados, uma representação de setoriais do movimento, como saúde e educação, que se conformam um coletivo nacional. Nós temos paridade de gênero, todo estado tem um homem e mulher, todo setor, e a minha função atualmente sou responsável pela parte de articulação política do MST e coordeno a nossa secretaria-geral. O MST está em todos os estados, ou algum em que não está? Nós temos 3 estados que nós não temos ainda uma presença política, no Acre, no Amazonas e no Amapá. Os demais todos nós estamos presentes em mais ou menos 1.280 municípios desses demais estados que têm a presença. E aí é como se fosse uma federação a direção, tem a representação dos estados. Uma representação dos estados. Com paridade de gênero. Com paridade de gênero. E você ocupa que posição exatamente? Eu ocupo o cargo de secretaria-geral do MST, juntamente com um colegiado de outros companheiros, mas essa é a minha função e nessa função cuido da parte de articulação política. Quem é João Pedro Stedley no MST? O João Pedro Stedley é o nosso líder, podemos dizer assim, porque eu sempre brinco que tem a categoria do dirigente político e do líder. O líder é um pouco mais completo, porque o João Pedro é fundador do MST, é um quadro político muito preparado, intelectual, mas hoje ele tem uma função de direção nacional, nem mais nem menos. Como o MST não é presidencialista, então ele não é presidente do movimento, nem é presidente de honra, mas ele ocupa um cargo de direção nacional do MST e a tarefa principal do João Pedro é ajudar na formação política de novas lideranças, de companheiros pelo Brasil afora. Você é um assentado? Sou assentado de reforma agrária no Pontal do Paranapanema, na minha linda Gleba 15 de Novembro, e eu sou um dos mais velhos da segunda geração do MST. Meu pai foi acampar no ano de 83, não era nem MST ainda, e em 85 nós conquistamos a terra. Eu tenho 43 anos, eu tinha na época exatamente 3 anos de idade. Então fiquei 2 anos acampado, depois se assentamos, e hoje eu divido com meu pai esse lote de reforma agrária, que fica no município de Euclides da Cunha Paulista. Então já vamos realizar agora e celebrar o aniversário de 40 anos de assentado de reforma agrária. Eu até desculpa o meu companheiro Valfrido aqui também, eu estou fazendo esse MST Data porque há uma grande ignorância sobre o que é o movimento, qual é a sua estrutura, quantas pessoas... Então, vamos lá, quantos assentados estão hoje sob um guarda-chuva do MST no Brasil inteiro? O Brasil tem aproximadamente 1 milhão de assentados. Esse é um número redondo. Tanto parte feito no Fernando Henrique Cardoso, como feito no governo Lula. O que é um assentado? Muito bem. Um assentado de reforma agrária é uma pessoa, família, que é beneficiário de um programa de desapropriação ou de terras devolutas que pertencem ao Estado, que o governo usou para a reforma agrária, que é o meu caso. Eu sou assentado numa terra pública do governo de São Paulo. E a outra parte são terras que o Estado adquiriu através do processo de desapropriação. Essas famílias todas somadas... Estão em condição legal nesse Condição legal, não tem nenhuma expropriação das famílias. O Estado é quem faz tudo. O assentado, quando acampado, ele ocupa uma fazenda para denunciar ela. Ela é improdutiva ou não.
ou ele indica para o Estado, acampa em frente, diz, essa fazenda é improdutiva. O Estado, através de um instituto chamado INCRA, Instituto Nacional de Colonização, ele tem as atribuições legais, a prerrogativa que a Constituição permite, e só ele, ninguém mais na União, para fazer todo o processo legal. O que é o processo legal? Vistoria, avalia se é improdutivo ou não, quanto vale essa propriedade, e o Estado negocia com o proprietário um valor que o Estado paga para ele, ou seja, o fazendeiro não perde nada. Ele recebe, inclusive, às vezes, muito maior do que o valor de mercado por essa propriedade. Essa propriedade sendo adquirida pelo INCRA, o INCRA organiza o processo de seleção das famílias e tem uma comissão de seleção pública com representação do INCRA, das prefeituras, dos órgãos do Estado e representação do acampamento que decide se essa família tem condição, tem perfil de ir para a terra ou não. Feito esse processo, que geralmente da ocupação, da indicação do latifúndio até a inauguração do assentamento, demora mais ou menos 3 anos. É um processo lento, demorado e um processo muito transparente, porque o INCRA precisa utilizar todas as atribuições do Estado para fazer isso. Feito isso, tem um elemento interessante. A terra não vem para o assentado, ela continua na mão do Estado e o Estado dá uma concessão de uso para o assentado plantar, produzir e passar para os seus filhos. A tese do MST... Ela não pode ser vendida. Não pode ser vendida. A nossa terra, que a terra é um bem público do Estado, ela não pode ser privatizada. Essa confusão que houve com o governo Coiso passado, o tal do Bolsonaro, porque ele utilizou um mecanismo chamado titulação dessas áreas, que é tentar dar um título definitivo para que as famílias tenham o direito de venda dessa propriedade. Na nossa avaliação, isso não tem necessidade. Não é porque as famílias vão vender ou não, é porque a terra é para plantar, produzir, criar suas filhas, não é para transformar num mercado de novos imóveis. E por isso que o INCRA tem sido muito rigoroso nesse primeiro processo de apropriação. Só um minutinho, Valfredo. Então, esses são os assentados, 1 milhão. Quantos estão acampados esperando desapropriação? Dessa primeira informação que você me perguntou, deste 1 milhão, só fazem parte do MST 400 mil famílias. Tá. Para nós ser justo. As demais famílias ou não faz parte de nenhum 1 milhão movimento, de pessoas ou 1 milhão de 1 famílias? milhão de famílias. Ou seja, Nós devemos ter na nossa base mais ou menos 2 milhões de pessoas. Dessas 400 mil pessoas. Dessas 400 mil famílias que vivem em assentamentos que são organizados pelo MST. Organizado não quer dizer que a pessoa é filiado, não é um cadastro. São famílias organizadas num território conquistado pelo MST e que se intitula Eu Sou do MST. São mais ou menos 2 milhões de pessoas nessas áreas. eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, porque nós estamos basicamente com uma figura sensível sob o ponto de vista do ideário do povo brasileiro. É uma figura sensível, ele representa um movimento social sobre o qual o povo brasileiro conhece muito pouco. E, na verdade, conhece muito, sabe, o MST está na cabeça das pessoas, mas as pessoas sabem pouco sobre o MST. Para usar um termo da Faria Lima, né, a palavra advocacy, né, bonito termo, que substituiu a palavra lobby, que é a palavra que eu prefiro, porque é a mais verdadeira delas. O que você está dizendo, João, é que o MST é um movimento da sociedade civil que faz pressão sobre os governos para que a propriedade seja atribuída, em casos concretos, a propriedade seja atribuída à sua função social. Ou seja, toda vez que no campo, ou seja, nesse imenso país, você tiver uma propriedade, uma área privada, sem cumprir a função social, ou seja, que não seja produtiva, está lá, às vezes não paga imposto, às vezes não tem nenhuma cabeça de gado, não tem plantio de nada, às vezes não tem nem propriedade regularizada, mas tem alguém que se diz dono daquele lugar e que não utiliza aquilo para gerar riquezas, para pagar impostos, para dar empregos. Nessa situação, o MST, como um movimento da sociedade civil, atua para fazer pressão sobre os governos, para ali realizar assentamentos, ou seja, expropriar, ou seja, nacionalizar, transformar aquilo em terra brasileira, do Estado brasileiro, do governo brasileiro, quando já não é, né? E entregar, mediante regras, a
assentados a famílias que ali irão ocupar e desenvolver a atividade agrária. É isso? Exatamente isso. E é importante que as pessoas saibam, eu sempre gosto de falar com o povo do agro para dizer o seguinte, vamos combinar agro. A reforma agrária é uma reforma típica do capitalismo. Quem fez as grandes reformas agrárias no mundo foi inclusive os Estados Unidos, com as suas intervenções. E eles é tão ignorante que fica, porque o comunismo, os seus amigos queridos que não estudaram, a reforma agrária foi feita pelos capitalistas para resolver 3 grandes problemas do capitalismo. Produção de matéria-prima para a indústria, que não tinha, resolver o problema das grandes fronteiras dos estados nacionais, isso acontecia na Alemanha, nos Estados Unidos e assim por diante, e por fim, você resolver um problema de consumo, que as populações camponesas eram muito pobres e precisava ter renda para consumir os bens produzidos pela indústria. O capitalismo fez isso durante todo o século passado. A ocupação do oeste americano. Exatamente. Em casos excepcionais, os comunistas fizeram as revoluções. Isso aconteceu na China, na Revolução Russa, aconteceu em Cuba, aconteceu no próprio México, em casos excepcionais. Mas as reformas agrárias foram feitas em situações de desenvolvimento do capitalismo no mundo inteiro. Qual é a questão? O Brasil nunca fez. A reforma agrária que o MST defende é comunista ou capitalista? É uma reforma agrária que possa resolver hoje 2 problemas em especial. 3. Democracia. Não tem como você falar em democracia no Brasil se você não começar pelo tema da terra. Não é razoável que 46% das terras do Brasil esteja em 1% da população. Terra no Brasil é poder, você tem que democratizar. Segunda tarefa da reforma agrária nos dias de hoje é a produção de alimento. Nós temos uma crise de abastecimento sem precedente no mundo, pelos problemas climáticos, pela diminuição da área plantada e pelo agro ter transformado o alimento numa commodity, como é o caso da soja, que é a mesma coisa do ferro, que é vendida no dólar e que aumenta a taxa de lucro deles, mas não vem para a mesa do povo brasileiro. Então ela tem que produzir comida. Mas o mais importante, Reinaldo, a reforma agrária nossa é para ajudar a preservar o meio ambiente. Não tem como agro no mundo, não é no Brasil, resolver a questão ambiental se não tiver apoio dos camponeses, das camponesas e da agricultura familiar. Por isso que a nossa agricultura hoje, ela está nos marcos do capitalismo, porque nós não estamos num regime socialista, mas ela precisa dialogar com um novo tipo de sociedade. Esse agro e esse modelo de agricultura que está no mundo, ele não consegue manter a humanidade viva por muito tempo. Qual a produção dos assentados organizados pelo MST hoje no Brasil? Olha, nós temos vários tipos de produção esparramado pelo Brasil. Nós temos um centro-sul, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande, que você tem uma produção mais organizada do ponto de vista da agroindústria. Então, isso tem um avanço importante. Você tem na região Nordeste uma produção de subsistência mais voltada para o mercado local, feiras e assim por diante. E você tem nas demais regiões assentamentos que são próximos ao grande centro, Reinaldo, aonde que é muito maior produtivo e tem maior capacidade de comercialização. Assentamentos que são mais distantes, é uma produção de subsistência e assim por diante. Agora, no seu grande quantidade, eu sempre brinco aí, tem 12 milhões de pessoas no Brasil que não sabem o que vai comer amanhã. 12 milhões. Nenhuma é do MST. Nenhum vive em assentamento, nem acampamento do MST. Nós temos centenas de crianças que estão fora de escola, nenhuma é do MST. Nem no acampamento, nem no assentamento. Nós temos uma quantidade imensa de pessoas que não têm casa para viver, nenhuma é do MST. No MST, com toda a precariedade, os assentamentos todos têm uma casa com dignidade. Por isso que a nossa reforma agrária, ela não é um lugar de produzir. Você quer produtivismo sem ter gente, é o agro. O nosso projeto de reforma agrária é um lugar de se viver bem. Que a pessoa produz o que precisa e para sua comercialização, preserva o meio ambiente, mas mais do que isso, tem uma civilidade, tem uma relação humana entre a escola, entre os agricultores, entre as cooperativas, que as pessoas idosas têm um lugar para viver, que as crianças têm um lugar para viver. Por isso que a sociedade que nós defendemos tem que ter um território em que as pessoas vivem bem. Olha aqui, gente, nós vamos tratar das questões políticas envolvendo o MST. Acho que né, Valfrido, João Paulo, o movimento mais demonizado do Brasil, ao mesmo tempo que acho que é o maior, é o mais demonizado. Até por isso também, né? Mas eu continuo fascinado com a ideia do MST Data. Eu quero saber quantas cooperativas são, quanto vocês produzem, que importância vocês têm
para a agricultura brasileira? Porque também é uma empresa no sentido de que vocês formam, de qualquer modo, uma unidade, né? Essa unidade produz, envolve pessoas. Me dê números. Quantas são as cooperativas? Essas cooperativas reúnem quantos produtores? Como é que é isso? Eu gosto sempre dessa pergunta, primeiro para eu falar mal do agro. Tá. Porque eles se acham os grandes produtores Na verdade, do a mundo. gente combinou justamente porque eu também queria falar mal do agro. E eu quero fazer mentira. uma pergunta sobre a relação tumultuada entre o MST e o agro. Claro. Mas vamos... Não, mas só em grandes números para a população saber. Com toda essa precariedade, o MST ainda se tornou, nos últimos anos, o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Uma produção imensa que nós estamos tendo em 3 estados do Brasil, no Rio Grande do Sul, no Paraná, e uma produção razoável no Maranhão e uma parte na Bahia. Nós somos hoje um dos maiores produtores de cacau do Brasil, porque nós herdamos as fazendas que a... Você tem números, mais ou menos, disso, do arroz, do cacau, assim, só para uma noção de grandeza? Olha, nós estamos produzindo em torno de, em termos de arroz, aproximadamente 5 mil hectares de terra no Brasil inteiro, aonde nós temos essa produção. Sendo o grosso dessa produção nos estados do Sul. Esse é o grosso. São 5 mil hectares de terra que está com uma produção razoável e tal. Cada hectare de terra nosso produzido, nós estamos com aproximadamente 100 sacas de arroz que se produz por cada hectare de terra. Por aí dá para você ter noção da quantidade de alimentos que produz nessas regiões. No caso específico do leite, nós temos hoje as maiores produções de leite no Brasil. A produção de leite diária do MST, é um número ainda sendo construído, é de aproximadamente 7 milhões de litros de leite dia. Somente uma cooperativa nossa em Santa Catarina produz 500 mil litros de leite dia. A minha região, Pontal do Paranapanema, nós estamos produzindo 400 mil litros dia. Uma única, 2 regiões, eu estou falando, que produzem 1 milhão de litros. Quando você vai para o Brasil, nós estamos chegando entre 7 e 10 milhões de litros de leite dia. Qual é o problema? Os laticínios não são nossos. Porque aí precisa de ter água, indústria para a produção e assim por diante. Vocês não são, Alfredo, não perco a questão política, mas eu vou fazer uma provocação. Vocês não são um desastre de marketing, acima de tudo? Nós somos fracos de marketing. Nós somos melhores de ocupar terra e produção do que da produção. Então, mas é aí que eu quero apimentar a pergunta. Agora, por exemplo, essa informação do leite, que nós temos quase 10 milhões de litros de leite dia. Nós produzimos leite que dava para abastecer o Portugal, cada um tomando 1 litro de leite por dia. Pra você ter uma Nós noção. estamos facilitando a vida do nosso entrevistado. Não é a minha intenção. Não, o problema é o seguinte, cara, é que as pessoas não sabem disso. Tudo bem, Onde é que está essa informação? Hard questions. É. Perguntas difíceis. 2. Você está me acusando de estar facilitando a vida? Eu acho que você está, mas Não, tudo bem. não. É fundamental saber o que é que esses caras fazem. Não, só durante a pandemia, em números, para ter um número fácil na pandemia, nós distribuímos doação. 10 mil caminhões de comida. Porque a gente começa a falar em quilos e tonelada, confunde a população. Imagina uma carreta, um caminhão, que carrega de 10 a 15 mil quilos de alimento. Nós produziu e entregou para a população doação, não foi vendido. 10 mil caminhões de alimento. Vocês têm uma foi página na distribuído. internet informando essas coisas? Nós temos uma página que informa essas coisas. Direitinho? Tudo assim mst.org.br, MST no Instagram, no Twitter, tudo isso. Agora, temos Eu um vou cerco fazer- imediato contra nós. Não, mas deixa eu fazer as minhas perguntas difíceis, porque as perguntas difíceis, elas dão fundamento às perguntas, não à resposta, porque eu não sei a resposta, é você que vai dar. Elas dão fundamento às críticas a que o MST, não sei se faz jus, mas as críticas que o MST recebe. Nós vivemos hoje no Brasil, por uma série de motivos, uma economia, vivemos com uma economia sem muita diversidade. Hoje a base da economia brasileira é minerário, exportação de minério, produção de minério e produção agrícola. A exportação de comida e de produtos agrícolas é fundamental para a manutenção e crescimento do produto interno bruto do Brasil e, enfim, para a tributação e para a manutenção do Estado brasileiro. E, portanto, dos aspectos mais básicos da civilização no Brasil. Quando você apresenta um conflito entre o agronegócio e o MST, e na tua fala, esse conflito
se apresenta, né, se deflagra, não há aí um conflito de interesses intrínseco entre o Estado brasileiro e o MST? Perfeito. Primeira pergunta difícil. Primeira A pergunta. segunda eu faço depois de responder a primeira. Vamos separar os dois lados. Olha, o que o MST... O que ficou ruim aqui é que fica parecendo que eu estou tentando facilitar para o João Paulo, mas é que eu realmente acho que as pessoas não sabem dados fundamentais. Mas vai lá. É que eu sou liberal e você é comunista. Vamos separar, Valfrido, vamos separar. Vamos dividir a agricultura em 3 modelos no Brasil para a pessoa que tem em casa facilitar o entendimento. O entendimento clássico, que não é nem nosso, é da universidade, dos sabidos do mundo, agribusiness, que eles vieram traduzir para o agronegócio um dia desses, que nem isso eles tinham coragem de fazer, é tudo que há de produção agrícola para exportação. O conceito agronegócio, ele se dá nessa pegada. Então, vamos trabalhar o que tem de exportação. O Brasil hoje é uma potência de exportação. E tem um grupo grande do agronegócio que faz isso. Todo ele hoje é internacionalizado, são 5 grandes empresas que tocam essa política de exportação E para o a mundo. China, parênteses, rápido no percurso, a China é o grande comprador, e o Lula foi para a China e levou o João Pedro Stede. Exatamente, o João Pedro está lá fazendo a companhia para acompanhar. Todo esse processo que existe, só para nós entender, nós achamos que é uma potência. O Brasil produz e exporta 5 grandes produtos hoje. O grosso é soja, o segundo um pouco de milho, carne, suína, bovina e assim por diante, e eucaliptos e pasta de celulose. Então, basicamente, são esses os produtos que exporta e tal. Nós temos uma pequena crítica, e não é veneno dessa pessoa que vos fala, que sou muito tranquilo com isso, e pergunto, por que eles não deixam taxar a lei Candir dessa exportação, já que ela é tão lucrativa para o Brasil? Todo produto que vai para exportação no país é isento de taxação de imposto. Nós achamos que é uma vergonha para o agro. Eles não precisam fazer isso com os estados e com a União. Não tem isenção. É isento de qualquer cobrança de imposto, como é o caso do ferro. Então, a nossa crítica número 1 a eles. Mas vamos separar o agro, vamos para a agricultura que produz comida nos países. Nós temos hoje as médias da agricultura, Reinaldo, que é quem tem 1.000 hectares de terra, que produz melão, que produz carne suína, que produz hortifruti, que tem 500 hectares. Esse público não exporta nada, não exporta 1 quilo de cenoura. Ele produz para quem? Para o mercado interno. É o que nós chamávamos na literatura antigamente da agroindústria brasileira. Com esse público, o MST quer se relacionar, quer construir parceria e achamos que é o agro que produz e que deu certo e que traz benefício para o povo brasileiro. Este agro, que tem 1.000 hectares de terra, que tem 2.000 hectares de terra, ele é produtivo, ele emprega no Brasil, tem uma taxa de emprego muito grande de pessoas que trabalham vinculadas a eles, e é quem produz parte do que, junto com a agricultura familiar, produz no Brasil. Então, tem uma confusão teórica, o cara tem 2 hectares produzindo farinha, ele se diz, eu sou agro. Filho de Deus, você não é agro. Você é da agricultura familiar. Você faz parte do time dos pobres do campo, que foi captado por uma ideia que todo mundo que não é assentado de reforma agrária é agro. Então, a nossa diferenciação, Valfrido, agro é quem exporta. E quem exporta é uma meia dúzia de família que tem isenção de imposto e que produz 5 produtos. O restante é a agricultura, agroindústria e agricultura familiar no Brasil. Mas por que eu não entendi o antagonismo? Por que o agro, que é composto por 5 famílias, que produz sob intensa utilização de recursos tecnológicos, pouca necessidade de gente, pequena necessidade de gente, e, portanto, empregando pouco material humano, mas que produz enormemente, exporta enormemente, qual é a grande crítica? É a taxação? É a questão tributária? É a questão ambiental? Eu não entendi. O agro não é inimigo nosso, Isso. quem está produzindo. Isso. Agora, é importante que eles destroem o meio ambiente e ninguém fala nada. A taxa de envenenamento do meio ambiente brasileiro é altíssima. O agro fez uma maldade no último período, e isso não é simples do ponto de vista político, eles destruíram muito o que tem do cerrado da região amazônica. E isso eles têm que ser responsabilizados por isso. E o que é pior do agro é que, do modo geral, a política contra o MST não é feita pelo latifúndio produtivo. Infelizmente, quem está atacando hoje a agricultura familiar, atacando a agricultura dos assentados de forma agrária, é o agro. Então, nós não temos uma crise com o agro. O nosso problema é com o latifúndio improdutivo.
É bom que fica claro. É com quem é improdutivo. Nós temos uma crítica ao agro, porque parece, na comunicação, no debate que eles fazem, que eles é o Brasil que deu certo e que os assentamentos é o Brasil que deu errado. O que nós estamos dizendo é que o agro tem problemas, tem que ser resolvido. Trabalho análogo à escravidão, não respeitar a questão ambiental, as dívidas públicas com o Estado e não deixar que cobre imposto sobre a exportação de produtos agrícolas, nós achamos que é um modelo que precisa ser melhorado. E por isso que eles têm que, junto com quem está produzindo a agricultura familiar, construir um novo modelo de agricultura. Você disse que a população brasileira é favorável à reforma agrária. Todavia, e agora indo para o lado político, Rei, o interior do país, de inúmeros estados esses importantes para o MST, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, estados bolsonaristas, estados em que o campo apoiou massivamente a reeleição do Bolsonaro. Como é que isso se explica? O agro brasileiro fez um acordo terrível com o Bolsonaro, que foi basicamente uma promessa de liberação de armas para a propriedade, que foi o principal, e uma promessa de acabar com o MST. Ele cumpriu uma, liberou a arma para todos os fazendeiros no país inteiro, mas não acabou com o MST. Nós continuamos firmes na luta, como há 40 anos atrás. O que nós estamos fazendo um esforço de explicar para a sociedade brasileira e para o agro e para todo o setor produtivo brasileiro, estamos fazendo reuniões permanentemente, é primeiro dizer que o MST está querendo terra para trabalhar. O Brasil tem 200 milhões de hectares de terra improdutiva. O INCRA pode usar parte dessa área para assentar famílias de reforma agrária. É a única forma de acabar o conflito. Vocês imaginam, para quem está nos acompanhando, Reinaldo, que nós temos 500 anos de Brasil, 500 anos de conflito pela terra. Conflito dos indígenas, conflito da chegada dos portugueses, conflito com os negros na escravidão. Tivemos a oportunidade de fazer reforma agrária, nunca foi feito. Então, não é obra do MST, Sistema da Luta pela Terra no Brasil. Ela tem 400, 300 anos de irresponsabilidades coletivas, de que não foi feito um programa de reforma agrária. Por isso que é uma pena que no Brasil o agro foi totalmente, ou pelo menos parte do agro, do latifúndio, para a extrema-direita no Brasil. Segundo, nós temos um problema do preço da terra, aumentou muito. Era possível, Valfrido, no governo Lula, você assentar uma família por R$100 mil, já num valor alto. Hoje, você não consegue assentar uma família com um valor menos de 200, 250 mil reais como média no país inteiro. Então, significa que o valor da terra aumentou, pelo segundo... Isso para uma extensão, uma gleba de quanto? 10 hectares. 10 hectares. A 15, podendo chegar a 20. O módulo fiscal médio hoje, que é um número que o INCRA utiliza, é mais ou menos de 15 a 25 hectares por família. Equivale a um campo de futebol cada hectare. Nós estamos sugerindo, inclusive, como uma saída para ajudar a resolver esse impasse, diminuir a quantidade de áreas de hectare por família, ao invés de ser 20, ser 10. Pode ser próximo a rodovias e a grandes centros, para poder ter uma saída que fica menor o custo de família e de um assentamento. Hoje, a região mais cara para assentar uma família é no Centro-Oeste. Para você ter uma ideia, o Mato Grosso subiu muito o preço da terra e tem uma abundância maior de terra na região da Amazônia Legal, em especial nas áreas públicas da União. É só para quem está nos acompanhando saber que o MST tem essas informações. Nós sabemos aonde estão as terras improdutivas, aonde estão as terras produtivas e aonde está o menor e o maior custo para assentamentos de reforma agrária. E como a tarefa da reforma agrária é do INCRA, do governo, não é nossa, cabe a nós denunciar e dar alternativa para o governo resolver na paz. Nós queríamos que tivesse assentamento no Brasil sem ter ocupação de terra, mas nunca aconteceu isso em 500 anos de história. João Paulo, vou propor aqui uma questão. Vamos lá. O Bolsonaro tentou atingir o movimento dando título de propriedade. E você diz, o nosso modelo não tem a titulação de propriedade, o nosso modelo, o pai passa a terra para o filho. Não é? E há uma vinculação, você disse, a 20 milhões de hectares, né? É isso, mais ou menos,
sob a influência, ora mais, ora menos, do MST. Não é procedente a crítica de que o MST, nesse modelo, se torna uma espécie de um mega latifundiário, porque ele vira um movimento que controla 20 milhões de hectares, em que as pessoas, título de propriedade, elas não têm. Elas têm o direito de usar a terra, passando para o filho. Mas a sua produção necessariamente está ligada ao MST. É como se o MST retivesse a propriedade para si. Não há um controle do MST sobre 20 milhões de propriedade e, portanto, a crítica de que o grande latifundiário do Brasil é o próprio MST não procede, Ótima questão, não faz Reinaldo. sentido. Ótima questão. Aliás, eu já devo ter escrito isso quando eu tratei com vocês ano passado. Possivelmente. Não, primeiro, olha, só para nós ter claro, a propriedade dessas áreas que o MST tem suas famílias organizadas em cima são propriedades do Estado brasileiro, é do INCRA. Cabe a ele fiscalizar, decidir a família que sai e a família que fica. Não cabe ao MST ter o controle legal, muito menos o controle, abre aspas, administrativo dessa engenharia das famílias que fazem parte. E a parte. família que entra e que sai não necessariamente está vinculada ao MST. Não, não necessariamente. As Quer famílias dizer, vocês decidem. não têm, isso é importante, vocês não têm um gerenciamento de quem Não. entra, quem sai, isso fica, isso não fica? Não, isso é tudo INCRA, depende deles. Inclusive, às vezes tem um filho do assentado que quer assentar, mas por algum motivo ele não tem os critérios técnicos e vem alguém da cidade que o INCRA decidiu. Então, é difícil a vida nesse sentido. Inclusive, nós temos denunciado compras de lote por parte de esquemas que tem em prefeituras, configura, e cabe ao INCRA decidir sobre isso. Se vai despejar as famílias, não. Então, o território é do Estado brasileiro, a comando do INCRA. Pronto. Segunda questão, o MST tem muito orgulho dessas famílias que estão nesse território ser parte do MST. Ele se identifica com o MST. Para quê? Para fazer luta, para se organizar e para reivindicar as suas conquistas. E se ele não ao quiser Estado fazer brasileiro. parte? Ele pode não fazer parte. Não é obrigatório e não será expulso. Não é verdade que o MDA... Tem essa conversa. Tem essa conversa provocada pelo Bolsonaro, assim por diante. O que tem é no acampamento do Pega MST... tudo aqueles comunistas lá, depois tem que ficar lá. O que tem é no acampamento do MST. O acampamento do MST só fica do MST. O acampamento. Acampamento. O assentamento não, quem decide é o INCRA. O MST não tem autoridade de polícia, o MST não tem autoridade legal para expulsar uma família. Eu posso denunciar e levo para o INCRA. O INCRA, ou no caso aqui de São Paulo, é o Instituto de Terra, chama ITESP, que tem a prerrogativa legal de decidir isso. Acontece que em determinadas áreas de acampamento, um acampado agrediu a esposa, ou roubou, ou agrediu uma criança, ou descumpriu os combinados coletivos, o MST expulsa. No acampamento, no assentamento, o MST denuncia a polícia e cabe ao INCRA tomar qualquer decisão. Mais um mito, que eu quero avisar para vocês, que não existe isso. Isso é o INCRA que tem a prerrogativa de lidar com esse tema. Um movimento como o MST, que defende a agricultura familiar, por oposição a um modelo de produção agrário massificado, sob intensa tecnologia e com graves danos ao meio ambiente, há uma questão de 2 anos, 3 anos, foi ao mercado financeiro e captou recursos por meio de um instrumento tipicamente capitalista, que é um fundo de investimento. Foi ao mercado e fez um apelo à poupança privada para que as pessoas comprassem cotas de um fundo que, ao que eu me recordo, foi muito bem sucedido, captou 10 ou 12 ou 13 milhões de reais. Eu não sei se essa iniciativa foi repristinada, foi realizada depois dessa oportunidade em outras oportunidades, mas o fato é que o MST foi ao mercado, captou recursos para produzir, para, obviamente, financiar a produção agrícola dos seus assentados, ou das suas cooperativas, enfim. Explica como é que isso aconteceu. Olha, primeiro nós queríamos que o BNDES e o Banco do Brasil financiassem a agroindústria do MST. É lastimável que nós temos cadeias produtivas sendo construídas, nós temos cadeia produtiva de feijão, pouquíssima agroindústria, do leite, do chocolate, cadeia produtiva na área de carnes,
Estamos com um lindo programa de ovos orgânicos. A gente compra ovos de vocês. Então, temos no país inteiro cadeias produtivas. Minha mulher está aqui. E pouquíssimas agroindústrias continua comprando, viu, gente? Quero aproveitar para fazer aqui o merchandising, dizer que nós estamos com 25 lojas do Armazém do Campo. E é ovo caipira, galado, tá? Se você tem nojinho de ovo galado... Nós temos Armazém do Campo no país inteiro. Ovo vermelho. Que está produzindo, vendendo a nossa comercialização. Qual é o nosso problema? A falta de agroindústria. Quando nós fizemos uma conversa com dois grandes companheiros nossos, o Eduardo Moreira e o João Paulo Pacífico, para dizer, olha, nós temos um problema de agroindústrias que estão precisando de capital de giro na área de frigorífico, na área de leite e na área de produção de grãos e café no Espírito Santo. E precisamos de um apoio de empréstimo. O Banco do Brasil não nos empresta, muito menos o BNDES. Não empresta? Na época do Bolsonaro, não. Nunca tocou nem reunião com nós. O BNDES tem juro subsidiado para o agro, para vocês, não vai? É um juro muito alto para nós. Hoje, infelizmente, é impossível pegar qualquer recurso do BNDES. Eles têm dinheiro, mas se não mudar a taxa de juro, ninguém vai conseguir aquilo. Bom, e então que eles nos deram essa alternativa, que nós nem conhecíamos então, que era a captação de recursos através do mercado, típico do agronegócio, de outras empresas que tem por aí. E, para nossa surpresa, foi um sucesso. Primeiro, que nos tirou do sistema financeiro bancário normal, que eles, além de ser preconceituosos contra nós, taxa de juro horrível. Segundo, que nos permitiu dialogar com o setor, Valfrido, da classe média, que tem 4, 5 mil, 10 mil reais e que queria fazer algum tipo de aporte num projeto social e que não queria passar para os grandes bancos. E com esse sistema de securitização dessa carteira de crédito, eles puderam emprestar com juro bacana e nos permitiu captar esse recurso. No total, foi aproximadamente 25 milhões. E quem comprou esses títulos foi bem sucedido ou se lascaram? Não, muito bem sucedido. Mas, João, eu vou voltar aqui ao desastre de marketing. Primeiro, assim, tem toda a produção que você elencou aqui que é verdadeira, que eu conheço. Eu comecei a mudar um pouco a minha opinião sobre a MST e tal, quando eu comecei a conhecer esses números, que eu acho que vocês divulgam muito mal. 2, acho que há uma espécie assim de compromisso com a carranca, de parecer um pouco assim, meio assustador. Então vamos lá. Abril vermelho, fica parecendo assim que você vai invadir minha sacada, onde eu produzo romã, jabuticaba, dá 1 quilo de jabuticaba, uns 3 romã por ano. Você abre o vermelho, nós vamos botar para quebrar e tal. Não falta um pouco mais de diálogo, de se abrir mais e de conversar mais, justamente para que a população compreenda. Você pode não gostar do nome, mas eu vou insistir nisso. Vocês são uma engrenagem da produção capitalista, uma produção capitalista que tem, vamos lá, que tem uma face humana, que tem gente por trás, que está preocupado em garantir condições de subsistência adequadas, que está preocupado em garantir escola adequada. Você disse uma coisa que eu achei muito importante. Não existe gente sem casa nos assentamentos do MST, não existe criança fora da escola, não existe gente passando fome. A propósito, quando me responder, me diga quantas crianças estão em escolas do MST. Não está faltando também que vocês conversem um pouco mais para diminuir a demonização? O agro talvez jamais vá gostar muito de vocês. Existe uma contradição aí que eu acho que será sempre inelutável, né? Porque eles estão um pouco ancorados na ideia da terra extensa, tal, produtiva ou não. Mas não está faltando conversar mais? Falar mais com a sociedade, ter um pouco mais de ginga, de swing, né? Pode ser um pouco disso, Reinaldo, mas o MST tem perseguido isso. Inclusive, nós vamos realizar a nossa feira agora, próximos dias, aqui em São Paulo, em maio, 10 a 14 de maio. E essa feira é uma boa amostra do que o MST produz. Na última, nós fizemos 1.600 itens de produto que nós produzimos. Ninguém faz isso. E me chama a atenção... Ninguém faz isso e quase ninguém sabe disso, eu digo do grande público. Agora, tem um bloqueio, porque o agro conseguiu bloquear todas as formas de produção como for dele. A famosa propaganda de uma emissora chamada o Agretec, o Agrepop, o Agro não sei o quê, ela tem uma hegemonia na sociedade significativa, que tudo que é fora do agro não me interessa.
Ou seja, tem um muro grande para a gente fazer propaganda dos nossos produtos. Não é pouca coisa que as pessoas só ficaram sabendo que o MST produz arroz orgânico quando o Lula falou num debate. Nós já produzimos arroz orgânico tem 10 anos. Ninguém sabia disso. Imagino que nem vocês dois tinham essa informação que nós somos um dos maiores produtores de arroz orgânico. Vocês não sabiam que nós somos um dos maiores produtores de leite do Brasil. Mas está nas nossas comunicações. Como é que isso passa de uma esfera? Eu acho que nós precisamos muito do apoio, da solidariedade da sociedade. Por isso que eu quero cumprimentar muito a oportunidade de estar com vocês dois aqui, que tem um microfone enorme para falar com outros setores. E não nos interessa ficar preso num gueto, sendo os bonitinhos da história, sem que a sociedade nos apoie. Por isso que nos interessa abrir os nossos assentamentos para as pessoas conhecer. Na primeira semana de junho, de 5 a 10 de junho, nós vamos fazer um grande mutirão de abrir os assentamentos do MST para convidar todos os amigos. Vão lá conhecer, ficar uma semana com nós, visitar as cooperativas. Nós somos um dos poucos movimentos populares que tem um grande programa de educação dividido em 4 grandes frentes. Primeiro, alfabetização de jovens e adultos. Nós temos ótimas áreas nesse campo, acumulamos muito. Segundo, a escolarização. Nós temos aproximadamente 120 mil crianças em escolas do MST no país inteiro, municipal, estadual. É uma das maiores escolas do mundo. Nós não tenho dúvida, trabalhamos inclusive um conceito de escolas do campo, formação de professores, tudo dentro da rede do MEC, para não achar que tem escolas do MST que é por fora, tudo dentro do sistema de educação, viu? Não tem treinamento de guerrilha, com arma, nada disso. No máximo uma horta orgânica, que já é uma grande ofensa para eles. A terceira frente nossa, e não menor, é a ideia de nós ter cursos técnicos e formação da nossa turma. O Reinaldo, nós temos aproximadamente 10 mil companheiros no Brasil inteiro que coordenam acampamentos, assentamentos, todos com nível superior, todos. A nossa organização são formadas de educadores com nível superior, de agrônomos, técnicos. Eu não estou falando isso para se exibir, não. Eu estou te contando isso para dizer que nós temos um carinho pelo estudo e pela educação da MST. Todo sem-terra que você vai ver coordenando aí, ele tem uma formação universitária, fruto de um programa de parceria com o INCRA, com o MEC, que nos permitiu fazer isso. E, por último, nós temos 300 médicos dentro do MST, 300 formados, claro, em parcerias ou no Brasil, ou Cuba, ou Venezuela, mas todos com o CRM brasileiro. E nós temos muito orgulho dessa possibilidade de ter um programa de saúde para as famílias assentada a partir da fitoterapia, a partir das medicinas alternativas, que é uma riqueza. Nós tivemos uma das menores taxas de mortalidade do Covid, foi dentro de assentamento do MST. E ficamos muito orgulhosos de ter conseguido preservar isso como parte da história do movimento. Então, para quem tem medo do MST, vai conhecer um assentamento. É a melhor forma de eu contar para vocês, é vocês ir lá dentro e conhecer uma experiência. Na produção, na saúde e na educação, conforme eu mencionei para vocês. Você tem que criar um programa mesmo, nacional, claro. Venha conhecer, está aqui. Venha conhecer o assentamento. É óbvio que desde o começo da nossa conversa nós estamos falando de política, mas agora vamos falar de política com rótulo de política. O MST tem uma articulação evidente com o Partido dos Trabalhadores, com o PT. E o MST é um instrumento do PT? Ou o MST poderia estar articulado com qualquer outro partido de centro-esquerda no Brasil? Ou ele é um fenômeno cuja existência está condicionada à existência do PT, que é o maior partido de esquerda da América Latina, um dos maiores partidos de esquerda do mundo? Nós somos fruto de um processo de luta que aconteceu no Brasil, que foi a redemocratização do país na década de 80. O MST, a CUT e o PT surgem junto, na mesma fornada. Então, nós somos primo irmão, porque todos nós somos de 82, 83, 80, foi quando surgiu. Mas nós temos uma vida paralela. Você está me dizendo que, não perca o fio, que o MST não é uma derivação do PT. Não é um instrumento do PT. Não é um braço do PT, não é um instrumento. Nem o PT nosso. Nós nascemos no mesmo período histórico. A CUT com os operários, o PT como um partido político e o MST com a tarefa de organização dos camponeses. E assim guiamos a nossa história em respeito, mas o MST não é correia de transmissão do PT e nem de nenhum outro partido. Nenhum dirigente nacional do MST é de nenhuma executiva de nenhum partido.
nós temos um cuidado de preservar a autonomia aos partidos e vice-versa. É a primeira vez que nós estamos agora com um número maior de companheiros candidatos a deputados pelo PT, teve PCdoB, pelo PSOL, mas nós temos um respeito muito grande pelo PT, o maior partido, o PSOL, o PCdoB, o PSB, e todos eles têm frente ampla no sentido de apoiar a reforma agrária. Por isso nós temos uma consideração muito grande. Mas nós não somos um grupo, nem uma tendência, nem uma derivação do PT. Nós somos parte de um campo político que cada um atua na sua esfera. Vocês são mais de 1.100 municípios, é isso? 1.200 municípios. 1.200 municípios. Qual é a relação com prefeitos de partidos ditos conservadores, partidos de direita? É uma relação necessariamente conflituosa ou existe uma relação de cooperação muitas vezes? Reinaldo, você sabe que esse negócio de esquerda, direita no município muda muito, né? É mais ou menos assim, o dono do posto de gasolina contra o dono da farmácia, o dono do mercado contra o fazendeiro, entendeu? A lógica partidária no município é completamente diferente. Então, as siglas partidárias não dão conta do que tem a nível estadual e a nível nacional. Nós temos mais ou menos um acordo na nossa base que nós não podemos fazer aliança nos municípios com quem defende latifúndio produtivo e é contra a reforma agrária. Agora, quem defende a reforma agrária e a agricultura familiar, nós temos uma ótima relação, independente de qual partido. Eu me lembro que na minha região, Pontal do Paranapanema, nos anos 90, nós tínhamos uma relação com o prefeito, que era muito apoiador do MST e do PFL. E a única forma de nós dizer que tinha uma relação com o prefeito do PFL é que nós dizíamos que ele era esquerda do PFL, no município de Teodoro Sampaio. Então, eu estou dizendo para isso que dizer que o MST no município é quem apoia os assentados, porque lá nós precisamos da escola, precisamos das estradas, nós precisamos de assistência técnica. Quem faz isso? O prefeito. Não nos interessa ter uma disputa, mesmo porque o MST precisa ter uma boa relação com o Estado, com os municípios. Então, não existe isso no município. O que nós pedimos é que os prefeitos, os vereadores, respeitem a organização das famílias que tem lá. Cooperativa, associação, coordenação dos assentamentos, porque é uma conquista de anos e respeitar pelo menos, combinar as coisas antes com cada família. Mas tem de tudo um pouco. Eu estou falando de um monte de coisas boas que o MST tem, mas vocês imaginam que nós somos uma família grande de 2 milhões de pessoas que tem problemas, que tem dificuldade, que tem muitas questões ainda que precisa ser superado. Ou seja, e isso não é fácil. Nós somos uma organização que cuidamos das pessoas mais pobres desse país. Que se eles não tivessem no assentamento, meu caro Valfrido, eles podiam estar aqui debaixo do viaduto, em São Paulo, em Recife. E nós levamos ele para uma outra dimensão humana, João, que é a terra. Ficou a impressão, e aí eu tenho até amigos de esquerda que falam, que agora eu passei a ter amigos de esquerda, eu não tinha, mas agora eu tenho. Tenho até amigos de esquerda que falam, porra, esse MST ficou parecendo que no governo Bolsonaro eles ficaram com medo mesmo, não fizeram, e agora foi só o Lula ganhar, vem com o Abril Vermelho, cai nas costas do Lula, cai nas costas do PT. Eu não estou menos preocupado com isso. Eu estou perguntando se ainda faz sentido Abril Vermelho, ou não seria melhor a produção vermelha, o arroz vermelho, o leite vermelho? Não é um erro? Não, nós temos muito orgulho, Reinaldo, de defender a luta pela terra, de defender a resistência dos camponeses, porque nunca foi fácil conseguir terra no Brasil. Sempre foi uma dificuldade grande. E o Abril, para nós, é importante que as pessoas saibam, não é porque nós escolhemos Abril porque é bonito o Abril. É porque o 17 de abril é o Dia Internacional da Luta pela Terra e é o Dia Brasileiro da Luta pela Terra, decreto-lei do governo Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque 22 companheiros foram assassinados pela Polícia Militar do governo do Pará em 17 de abril de 96. Então, nós vamos para a luta para homenagear as pessoas que perderam a sua vida num abril lutando pela terra. Então tem um motivo. O abril para nós não é um abril de celebração de grandes vitórias. E é vermelho porque... O abril é triste para nós. Quem criou o vermelho não foi o MST, foi a imprensa. Que quando viu não são vocês? Não, nós não somos autor. Vamos, como diz o dar César o que é de César. A imprensa quem fez isso e deu algum iluminado, deu esse nome. O abril vermelho do MST. Mas não é... O MST nunca criou essa denominação e até utilizamos ela hoje, eventualmente, como apelido, mas não é. O nosso dia de luta é o 17 de abril,
um dia de defesa dos mártires que lutaram pela terra no Brasil, como é o 8 de março das mulheres, como é o 1º de maio. Agora, a imprensa podia chamar o 1º de maio como o 1º de maio vermelho dos operários. Não, colocou no MST. Então, fazer o quê? Agora, nós temos muito orgulho da luta pela terra e temos muito orgulho do instrumento ocupação de latifúndio produtivo. Nós não temos vergonha disso e nós não somos uma entidade, uma empresa de comida gourmet, de arroz bonitinho. É importante que as pessoas saibam disso. Para produzir arroz orgânico nesse país, foram assassinados centenas de agricultores camponeses. Nós temos isso como muito triste. Para produzir esse arroz orgânico e esse chocolate que nós temos aí, ou a cachaça, etc., precisou de muita luta no país. Então, nós temos muito orgulho e queremos, Reinaldo, que o próximo abril, ele seja o abril que o governo entrega os assentamentos de reforma agrária. Aí sim seria uma grande festa. Mas é o Estado brasileiro que deveria fazer isso. Que o Congresso Nacional aprova leis que possa ir ao encontro de melhorar o acesso ao crédito no país e assim por diante. Não pode ser somente um pedido ao MST que ajusta o seu abril. O Estado precisa ajustar a sua política pública. Vocês têm contato com chefes de poderes, com, enfim, o que eu chamo o poder institucional? Vocês falam com o presidente de Câmara, presidente do Senado, com o ministro Supremo, como é que é a relação com os representantes das instituições dos poderes? Olha, nós sempre procuramos ter uma relação de respeito a todas as instituições de poder no país, porque sabemos a importância. O MST é dentro da democracia e da legalidade. Importante que as pessoas... Nós não somos um movimento clandestino. As nossas ações são públicas, o MST, as cooperativas são públicas, nós prestamos conta a qualquer convênio que seja ao TCU, e nosso povo está dentro do marco da democracia. Nós não somos uma organização clandestina no Brasil. Portanto, que as pessoas saibam disso. Planejando a luta armada, não? Não, não tem nada disso. Eu tenho meu CPF, meu endereço, todo mundo tem. E nós temos uma relação de muito respeito com a instituição, com o devido cuidado de não ficar constrangendo os devidos cargos com qualquer assunto. Agora mesmo, recentemente, tivemos uma reunião muito importante com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar os assuntos da reforma agrária que envolve o Congresso. O Arthur Lira nos recebeu com muito respeito, quero aqui deixar. Nós já tivemos reuniões recentemente com membros do Supremo Federal, tivemos a oportunidade, inclusive, de receber o Gilmar Mendes num evento grande do MST, na qual imagino que o Gilmar saiba que foi muito bem recebido lá. Sabemos as posições políticas, ideológicas dele, mas respeitamos. Convidamos, inclusive, o Arthur Lira e o Pacheco para visitar a nossa Feira da Reforma Agrária, que vai acontecer aqui em São Paulo. A semana do Abril Vermelho, tivemos encontro com vários outros ministros. Falou Abril Vermelho, hein? Do Abril Vermelho. Tivemos vários encontros com ministros e convidamos para a nossa feira. Então, nós temos uma relação de muita tranquilidade contra isso. Agora, saiba, o MST não vai recuar no debate da democratização das terras. Esse negócio que o MST já tem terra e vai cuidar da produção, não. Nós temos 5 milhões de pessoas sem terra no Brasil, 5 milhões de famílias, então tem que resolver isso. Deixa eu fazer uma pergunta para encerrar. Você tem um pensamento absolutamente racional, coerente, técnico o tempo todo, é boa praça. Nós conhecemos João Paulo fora desse ambiente de entrevista, a gente sempre conta isso, né? É divertido, é um brigador, isso ele é, um lutador. Um lutador. Né? Eu insisti muito em fazer o que eu chamei de MST Data, porque as pessoas não conhecem. Ajuda a desmistificar. Ajuda a desmistificar. Vocês são um movimento de produção de alimentos também, né? De produção agrícola, com outro modelo que não é o modelo do tal do agro, né? É uma questão focada em você, né? Agora, para a gente caminhar para o encerramento. Como é que você entrou no movimento? O que você fazia antes? Quando é que você descobre o movimento? Qual é a sua escolaridade? Qual é a sua formação? Quem é esse cara? É aquela parte da sorte, né? De estar no lugar certo, na hora certa. Eu nasci no Paraná,
me criei em São Paulo, só atravessei o rio no Pontal do Paranapanema e vou para o Pontal do Paranapanema com a minha família no início de um grande momento de luta pela terra no Com que Brasil. idade? Eu tinha 3 anos de idade. 3 anos. 3 anos. Aí fico acampado um período. Em 85 sai o meu assentamento. Eu vivo no assentamento. Você é filho do MST. Eu sou filho do MST. E meu pai, em 86 para 87, que é o Bill, que é uma pessoa muito importante na minha região e para mim, ele vira militante do MST e transforma a nossa casa na secretaria e no alojamento do MST no Pontal do Paranapanema. Então, veja, eu, uma criança de 8 anos, tem relação com a bandeira do MST e sempre eu tinha uma preocupação que sempre vinha um importante do MST na minha casa e naquele dia eu tinha que sair da minha cama, num barraco que eu tinha, mas ali ia dormir alguém. Então, eu, com 7 anos de idade, eu tenho uma cidade relação... é do Pontal? Desculpa, só para você... Na época era Teodoro Sampaio, Teodoro depois Sampaio. dividido, hoje é Euclides da Cunha Paulista. Euclides da Cunha Paulista. Então, eu cresci no meio de muitos importantes militantes do MST, padres da CPT, companheiros que me ajudou nessa formação já com 7, 8 anos de idade. Então, eu sou filho desse Pastoral da processo. Terra, né? Pastoral da Terra. Que está na base, na base. criação do MST. Mas, pasme, os meus pais eram adventistas do 7º dia. Então, até os 7, 8 anos de idade, a formação minha e da minha família é adventista do 7º dia. Então, a minha origem de alimentos orgânicos já é da igreja adventista, viu? Depois disso, nós se afastamos da igreja por outros motivos, mas a minha origem é no assentamento. O João faz essa oposição porque o MST, desculpa, só para quem não conhece, o MST ele tem uma forte raiz católica. Exatamente. Ele nasce da Pastoral da Terra, que é um movimento, um pedaço da Igreja Católica. Exatamente. Assim, a Igreja Católica Progressista. Depois disso, eu fico no movimento, aí já no auge das ocupações. Eu participo da primeira ocupação grande no Pontal com 10 anos de idade, ocupação forte mesmo, como MST. Acompanhei tudo muito de perto com meu pai. E meu pai me levava tudo. Eu fui para o primeiro congresso do MST com 10 anos de idade em Brasília, em 1990. Seu pai é ativo ainda hoje? Ativo até hoje. Depois eu fui para todos os congressos, 95, assim por diante. Eu tive contato com o Lula, sabe aquela criança de 15, 12 anos, ali participando das atividades do movimento. E eu e mais centenas de crianças, não falo isso como mérito pessoal. O que eu sempre gosto de deixar claro é que eu sou fruto do MST. Eu já sou filho da formação, do assentamento, dos problemas e das possibilidades do MST. E muito jovem, Reinaldo, fui fazer um curso internato técnico-agrícola em Presidente Prudente, um belo curso. Eu me considero agricultor, inclusive, porque agricultor é profissão. Você produz o que na sua terra? Eu hoje bastante coisa. Eu sou animais. Produzo carneiro, eu tenho peixe, eu estou com uma produção boa de galinha caipira e leite, uma parcela grande. E uma outra parte da nossa roça, mandioca para venda, para fécula e para produção de farinha. Eu vou lá fazer o carneiro. Vai lá fazer o carneiro, que tem uma produção de santinês de primeira linha, viu? Para quem entende de carneiro vai ver que é isso. Viu? Para vocês saberem, viu, do agro, que nós entendemos, que nós somos agricultores. Santinês como profissão. é uma raça de carneiro. E estou produzindo Faz peixe aquele também. carrê de carneiro? Todos eles. Oxe. Adoro criação de animais e roça. Então, estamos produzindo um pouco de tudo. Aí me formo em técnico agrícola. Até hoje me considero um técnico agrícola, porque eu conheço o sistema. Em Presidente Prudente. Uma escola pública maravilhosa. Segundo grau? Segundo grau. E depois disso eu faço 2 tentativas, 3 de fazer faculdade. O MST foi me transferindo. Eu faço 2 anos de filosofia, faço 2 anos de economia e me formo em ciências sociais. Essa é a minha formação. Onde isso tudo? Eu fiz PUC e fiz metodista e me formei no último ano na Uninove. Essa foi a volta que eu fiz. Posso te chatear um pouco? Pode, claro. E o João não finge, não. Ele fala assim mesmo. Que o João não segue a gramática normativa, a gente já viu. Exatamente. Ele não concorda verbo com sujeito. Ele come plurais. Uma belezura. Uma belezura. Está fazendo isso aqui. Ele já jantou na minha casa? Confesso. Para minha honra. Invadiu minha casa, teve que dar janta, né? A gente é educado. Mas você tem uma formação escolar que lhe permite usar a norma culta. Você opta por não usar uma norma culta que você conhece? Conheço e tenho. Sim, eu sei. Eu acho que tem um
um modus operandi de comunicação oral com a nossa turma que... Você sabe que eu passei a usar as palavras direito, né? Eu sei, Eu falava menos, eu parei de falar o menos. seu cuidado com a palavra é uma coisa. E tem um descuido no discurso, tem um descuido do meio aonde você se comunica com as pessoas, tem tudo um pouco. Mas o melhor era nós falar a forma correta da gramática, a princípio fomos formados para isso. Mas eu sinto que no nosso meio dos camponeses, dos agricultores, por uma série de motivos, tem um linguajar, um dialeto quase próprio que corta Você acha que a parte das romperia a palavras. comunicação se você passa a usar a norma culta, você se comunica menos, você... Eu acho que fica mais chato. Sei. Não fica nem mais nem menos. Nós de pronto... Mais distante. Mais distante. E um comunicador chato no nosso meio, a depender do jeito que se utiliza. Acho um pouco isso. Eu acho que o esforço que eu tenho com o meu povo é ser o mais didático possível. Que é o mesmo esforço do presidente Lula, que é Super o mesmo difícil. esforço de todo comunicador. né? Tudo difícil. E no nosso caso é ser o menos academicista possível. Porque eu poderia utilizar uma série de categorias aqui da economia, da filosofia para usar, ou seja, fiz uma especialização, tudo isso. Mas não se trata disso. O esforço é se comunicar bem com o nosso povo. João, obrigado. Eu que agradeço papo, muito. Mais uma vez, um papo delicioso, como sempre. Obrigado. O João é uma conversa sempre extraordinária. Você gostou desse nosso papo? Dá like aí, se inscreva no canal, isso é importante pra gente. Eu brinco aí que é o meu momento agricultor Isso. influência. Não gostou, tá bom, filho, vai fazer outra coisa. Mas se gostou, dá like, se inscreve, que isso é importante pra gente, tá bom? Obrigado João. Valeu.